Como ensinar nossos filhos a não repetir nossos erros conjugais? Essa pergunta é muito importante. Preste atenção. Essa pergunta nasce quase sempre de um lugar muito honesto do coração das pessoas. Não é a pergunta de pais perfeitos, é a pergunta de pais conscientes. Pais que olham para trás, reconhecem falhas no casamento, lembram de discussões desnecessárias, palavras duras, silêncios longos, distâncias emocionais e pensam: eu não quero que meus filhos vivam isso também. E aqui está a primeira verdade. Filhos não aprendem sobre casamento ouvindo palestras. Eles aprendem sobre casamento observando a nossa vida. Antes de qualquer conselho, eles já foram ensinados pelo exemplo. A casa é a primeira escola emocional de uma criança. É ali que ela aprende, sem perceber, o que é amor, conflito, respeito, diálogo, perdão, afeto e limite. Tudo o que vivemos diante deles se transforma em referência interna. Se o lar é só grito, eles aprendem que o amor é grito. Se o lar é silêncio frio, eles aprendem que amor é distância. Se o lar é carinho, eles aprendem que o amor é cuidado. A Bíblia revela a força do exemplo quando afirma: instrui o menino no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. O texto não fala apenas de palavras, fala de caminho. Caminho é prática, é vivência, é modelo diário. Por isso, o primeiro passo para não ver nossos filhos repetindo nossos erros é olhar para nós mesmos. Muitos pais querem corrigir o futuro dos filhos sem curar o presente do casamento. Isso não funciona. Você pode ensinar 1000 lições sobre respeito, mas se desrespeita o cônjuge na frente deles, o discurso perde a força. Pode falar sobre perdão, mas se guarda mágoa, eles aprendem ressentimento. Pode falar sobre diálogo, mas se só há acusações, eles aprendem ataque. Escute, por favor. Crianças acreditam mais no que vem do que no que ouvem. Então, a pergunta mais madura não é como ensino meus filhos, é que tipo de casamento meus filhos estão assistindo todos os dias. Se houver erros, e sempre haverá, isso não significa fracasso definitivo. Significa oportunidade de mudança. Porque outro ensino poderoso não é a perfeição, é a humildade. Filhos precisam ver pais que pedem perdão. Quando um pai diz à esposa: eu errei, quando uma mãe pede desculpas por ter exagerado, quando o casal reconcilia depois de um conflito, a criança aprende algo essencial. Relacionamentos saudáveis não são os que não erram, mas os que sabem se restaurar. Esse aprendizado vale mais do que qualquer sermão. Gary Chapman ensina que crianças que crescem em lares emocionalmente seguros desenvolvem maior capacidade de amar no futuro. Segurança emocional nasce quando há diálogo, afeto e respeito, mesmo em meio às falhas. Outro ponto fundamental é conversar abertamente de forma apropriada à idade. Muitos pais escondem tudo, fingem que está tudo perfeito. Só que filhos percebem tensão, eles sentem o clima da casa. Quando não há conversa, a mente da criança cria fantasias piores do que a realidade. Isso não significa expor brigas ou detalhes íntimos, mas ensinar princípios, falar sobre escolhas, sobre valores, sobre como construir um relacionamento saudável. Mostrar que casamento exige esforço, casamento exige compromisso, renúncia, paciência. A Bíblia descreve o amor de forma muito prática. O amor é paciente, é bondoso, não procura seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13. Ensinar isso não é teoria, é mostrar no cotidiano. Também é importante ensinar inteligência emocional. Sabe, muitos erros conjugais nascem da incapacidade de lidar com sentimentos. Pais que ajudam filhos a nomear emoções
expressar frustração, conversar sobre tristeza, lidar com raiva, estão preparando adultos mais maduros. Quem sabe conversar sobre dor, briga menos. Quem sabe pedir ajuda, se isola menos. Outro aspecto decisivo é a espiritualidade prática. Filhos que crescem vendo pais orando juntos, buscarem a Deus, perdoarem, servirem, aprendem que o casamento não é apenas uma união emocional, é uma aliança espiritual. Quando Deus é o centro do lar, o ego perde força. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso está no Salmo 127, verso 1. Essa verdade protege gerações. Ensina que o casamento não se sustenta só com sentimentos, mas com fundamento. Também precisamos quebrar padrões herdados. Muitas famílias repetem ciclos por décadas. Agressividade, traições, silêncio, frieza, dependência emocional. Alguém precisa decidir. Isso termina em mim. Alguém precisa dizer, isso termina em mim. Essa decisão é espiritual e prática. Significa buscar cura, terapia, aconselhamento, aprendizado. Pais que tratam suas próprias feridas evitam que filhos carreguem as mesmas dores. C.S. Lewis dizia que educação moral não acontece por regras frias, mas por imitação viva. Filhos imitam aquilo que admiram. Se admiram o casamento dos pais, tenderão a construir algo parecido. Eu quero concluir dizendo o seguinte: ensinar nossos filhos a não repetir nossos erros conjugais não é criar um manual perfeito. É construir um lar verdadeiro. Um lar onde há amor visível, respeito mútuo, perdão constante, diálogo aberto e Deus no centro. Porque filhos não precisam de pais impecáveis. Filhos precisam de pais coerentes. Não precisam de um casamento de vitrine. Precisam de um casamento saudável de verdade. E quando eles crescem assistindo dois adultos que erram, aprendem, pedem perdão e continuam caminhando juntos, a mensagem fica clara. Amar é possível, construir é possível, recomeçar é possível. Esse é o maior legado que um casal pode deixar para os seus filhos. Se esse conteúdo agregou valor para você, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você ama e quer muito bem. Agora, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, porque isso é muito importante. Não perca a próxima resposta que eu vou dar dentro desse quadro Pastor Josué Responde. Vamos terminar assim: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.